Olá pessoal, bom dia, bom dia, bom dia gente, tudo bem? Vamos iniciando então mais uma transmissão nesta terça-feira, 16 de abril de 2024, terças de saúde. Hoje estou começando 5 minutinhos antes, tá bom pessoal? Então você que chegou aí depois, só volta o vídeo aí rapidinho, tá? Você vai então ter a transmissão toda, mas eu estou fazendo isso por necessidade. A gente está fazendo uma outra reforminha aqui no fundo de casa, daqui a pouco o pedreiro chega, então antes que comece o barulho, já estamos aqui batendo um papo com vocês, tá certo? Vamos começar do jeito certo, fazendo então a nossa récita do Decreto do Bom Começo. Eu sou uno com a fonte divina e sigo o caminho da ação correta. Aqui, agora, onde estou, tudo é perfeito, pleno e completo. Escolho manter meus pensamentos alinhados com aquilo que me proporciona o mais alto bem. E minha qualidade de vida reflete esse meu modo de pensar. Amo a vida, amo a mim mesmo, portanto, amo a todos que me cercam. Irradio paz. Estou sempre em segurança e tudo está bem em meu mundo. É nessa satisfação, alegria e felicidade que avançamos em mais um Terças de Saúde. Daniel está aí presente, bom dia. Tem mais gente que vai chegando, como eu falei, 5 minutinhos antes estamos começando. Obrigado você que está aí chegando, obrigado você que vai ver a gravação. Gente, hoje eu quero propor para você uma radical mudança de mentalidade no que se diz respeito à sua saúde tanto corporal quanto mental. Mudar completamente o modo como você entende isso. E eu sei que é difícil, porque já ensinamos no passado que o nosso cérebro, ele é meio preguiçoso, não é, pessoal? O que ele puder fazer para evitar de gastar energia, ele vai fazer. Então, por esse motivo, a nossa mente vai tentar sempre manter as coisas estáticas. Ou seja, vai tentar repetir padrões já aprendidos para que você não tenha que pensar de novo. Só que no que se diz respeito à saúde, isso pode ser perigoso, porque você pode carregar uma série de crenças já pré-fabricadas no que se diz respeito a ser saudável, e isso, em vez de te ajudar, está te atrapalhando. Vou dar um exemplo básico na matemática. Eu pergunto para você, quanto que é 1 mais 1? Você já deu a resposta, 1 mais 1 é 2. Tá. Essa resposta ela vem rapidamente porque o seu cérebro já está acostumado, você já aprendeu que é assim. Eu não tenho que pensar de novo, 1 mais 1 é 2, tá. Mas aí, eu coloco assim para você, olha, no mundo real, eu começo a raciocinar, pensar cansa, lembra disso, pensar cansa, eu começo a raciocinar. No mundo real, nem sempre 1 mais 1 vai ser 2. Eu tenho aqui uma poça de água, e aqui um pouquinho mais embaixo eu tenho uma outra poça de água, na terra assim, e aí eu pego um dedo e faço tipo um canalzinho, né, com o dedo, e aí a água de cima junta com a água de baixo. Então era uma poça, outra poça. 1 mais 1 deu quanto? Agora deu uma única poça de água. Então 1 mais 1 deu 1. Aí você fala, pô, Cris Armida, é mesmo, né? 1 mais 1 deu 1. Eu falo, ó, tinha 2 famílias. Uma família era um homem divorciado, estava morando com o filho dele, essa é uma família. A outra família era uma mulher, ela tinha 2 filhos ou 2 filhas, tá. Era uma família, outra família, 2 famílias. Juntou essa família, esse homem se apaixonou por essa mulher e foram todo mundo morar juntos. 1 mais 1 deu quanto? Pô, agora deu 1, porque era uma família, era outra família, as duas se juntaram, deu uma nova família, então 1 mais 1 deu 1. Então da próxima vez que eu pergunto para você, quanto que é 1 mais 1? Você vai falar, opa, pera lá, é pegadinha. Aí você começa a pensar, entendeu? Mas antes não, porque o seu cérebro estava condicionado. Sempre 1 mais 1 é 2, 1 mais 1 é 2, 1 mais 1 é 2, e o cérebro falou, beleza, isso aí não precisa pensar mais. Isso aí já está definido. Até que venha alguém e intervenha e ensine a sua mente a pensar diferente. Tá? Então, isso é questão interessante. Cris, você está ficando doido. O que isso tem a ver com a nossa saúde? Pois é. Você vê, por exemplo, no que se diz respeito à saúde. A gente aprende assim. A pessoa vai envelhecendo, a doença vem junto. Na verdade, isso aí está tão arraigado na nossa cultura
que idade avançada é sinônimo de doença, é uma crença tão bem estabelecida que quando você tenta pensar diferente, ó, você está indo contra, é contra a cultura. Você está indo contra milhões e milhões de pessoas que acreditam piamente que é assim. Para muitos é assim. Mas hoje a gente tem que entender, essa é a mudança radical de mentalidade. Nós vamos hoje assumir definitivamente que doença e envelhecimento de forma alguma é a mesma coisa. Você pode viver de forma saudável a vida toda. Será que a sua mente ela permite? Porque isso está tão arraigado em nossa cultura. Presta atenção. Algum palestrante... aliás, ontem estava assistindo um vídeo. O cara falava exatamente isso. Porque você sabe, né? Cedo ou tarde, todos nós vamos ficar doentes. É mais uma programação, entendeu? Mas e se eu começar a cultivar a crença de que eu posso viver a vida toda sem ficar doente, saudável? A gente tem as doenças crônicas e você vai pensar, eu tenho uma saúde crônica. Crônica significa assim, né? Permanente, durável, que se estende. Eu tenho uma saúde crônica, entendeu? Então isso você tem que pensar. Porque a verdade é só uma. A sua vida, a sua história, o seu destino é uma manifestação das coisas que você acredita. Mas, Cris, como é que eu vou transformar isso? Como é que eu vou ter uma saúde crônica, manter a minha saúde independente da minha idade? Bom, ontem nós começamos falando disso. Ontem foi Segundas de Prosperidade. Ontem, na verdade, foi um vídeo bem basiquinho, básico. Quem é velho da casa, né? Como diz o outro, aqui no canal, até foi isso aí já é arroz com feijão para mim, Cris Almeida. Enquanto eu falava que você tem que ter uma boa qualidade de sono, uma boa alimentação e praticar uma atividade física. É o tripé básico da saúde. Isso aí você já sabe. Nós falávamos disso ontem. Então, você começa por aí. Não abandona esse tripé, não. Bom sono, boa alimentação, atividade física. Ok, Cris, você já falou isso ontem, falou milhões de vezes, tá? Agora, o que você pode fazer além disso? Uma mudança na sua mentalidade. Ou, como eu propus no início, uma radical mudança na sua mentalidade. A primeira coisa é fazer o que já estamos fazendo aqui enquanto eu estou gravando esse vídeo. Pessoal que está aí ao vivo e você que vai ver a gravação. A primeira coisa é desprogramar, desvincular. Essa ideia de idade avançando, doença chega junto. Não tem nada a ver uma coisa com outra. Desprogramar. Entender que isso, você foi programado para acreditar nisso. A sociedade inteira, médicos, profissionais de saúde, vídeos, livros, todo mundo colocando na sua cabeça que não tem jeito, Cris Armida. A idade vem, a gente vai ficar doente. Então, a primeira coisa, um esforço sincero de entender que isso é uma programação e se desvincular disso, tá? É a primeira coisa que você tem que fazer. Eu não consigo, tal. Começa a ouvir programações para saúde. Tem lá o áudio na lojadamente.com, um áudio muito bacana. Eu sou saúde. Escute esse, eu sou saúde. Tá lá. E a segunda coisa que você pode fazer é começar a adotar uma maneira de pensar. Preste atenção nisso. Isso vai mudar totalmente o modo como você encara as coisas daqui para frente. Pensar, viver, sentir como uma criança. Como assim como uma criança? Você vê, para criança tudo é novo, né? Parece uma borboleta voando aqui, a criança já fica doida, né? Que linda, já corre atrás, é uma novidade. Se você já é adulto, né? Já está com a mente envelhecida, é uma borboleta, você já pega um pano para espantar tal, já não tem mais aquele brilho, já não é mais aquela novidade. Mude isso, entendeu? Tanto é que nos evangelhos, se eu não me engano, só acho que em quase todos os evangelhos, mas é Mateus 19, depois você procura lá na Bíblia, se você tiver uma Bíblia em casa. Jesus falava, só entra no reino quem for como uma criança. Basicamente é isso, ser de novo uma criança. Veja, as barreiras que você encontra
para renovar a sua vida, para ter uma saúde vibrante, para começar um novo dia com entusiasmo, com alegria, com curiosidade, foram barreiras criadas pelas crenças dos outros. Você foi mentalmente envelhecendo. Então nunca mais diga que você, por exemplo, é velho demais para 3 pontinhos. Aí você preenche. Sou velho demais para estudar não sei o quê. Já passei da idade, já nunca dirigi na minha vida, já passei da idade, agora não adianta mais. Para que eu vou aprender um novo idioma agora que eu tenho 60, 70, 80 anos? Entendeu essas coisas? Para que eu vou fazer faculdade na minha idade? Ninguém me dá mais emprego. Essas coisas, essas bobagens todas. Não se apega a isso não. Não se apega a isso não. Quando vier o espírito de porco tentando sabotar o seu desejo, a sua vontade de fazer uma coisa nova, como criança, porque a criança, quando a gente fala como criança, é exatamente isso, é a curiosidade. Deixa eu ver como é que é, deixa eu experimentar, deixa eu tentar, deixa eu fazer, deixa eu conhecer. Quando vier uma crença bloqueando isso, você pergunta, mas quem que disse isso? Quem disse que eu não posso estudar? Eu contei para vocês que eu estou estudando japonês. Esses dias, eu até confesso, meu tempo está bem corrido, porque a gente está fazendo a migração da plataforma da Unidarma. Eu até deixei, meus cadernos estão ali, tá exatamente ali na mesinha, mas logo eu retomo. Mas para que você vai querer aprender japonês, Cris? Deixa a minha mente aprender, eu tenho curiosidade, é uma coisa diferente, é uma coisa nova, por que não, entendeu? Eu gosto muito de uma frase do nosso amigo Larry Ribeiro, que ele fala assim: enquanto eu estou vivo, eu vou viver. Essa é a filosofia de vida que você tem que ter, não importa a idade, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100 anos, e daí, enquanto eu estou vivo, eu vou viver, e melhor, viver como uma criança, uma mentalidade curiosa, aberta, desejosa de conhecer, de aprender, entendeu? Aliás, até falando isso, nem ia comentar, mas os nossos irmãos espíritas, eles trazem um conceito que eu acho bacana. Veja, ninguém é obrigado a acreditar nisso, tá? Isso aqui não é religião, não é doutrina, estou comentando uma coisa que eles dizem. Eles falam assim, que aquilo que você aprende, que você conhece, que você registra na sua mente, isso aí fica com você para a eternidade, para outras vidas. Se você acreditar em outras vidas, fica para a eternidade. É igual eu falei, eu estou aprendendo japonês. Então, se um dia, sei lá, se existir reencarnação, eu me reencarno lá no Japão, já estou meio caminho andado, porque o japonês é uma coisa difícil, entendeu? Já vou ter mais facilidade para falar, para escrever, tal, etc. Então, o que você aprende fica com você para a eternidade. Sendo verdadeiro ou não, acreditando nisso ou não, é uma boa forma de encarar as coisas. Para que você está estudando isso nessa sua idade? Não tem idade, pessoal. Enquanto eu estou vivo, eu vou viver. E outra, tirando essa parte espiritual, porque é a crença de cada um, não vou me interferir nisso, uma mente curiosa, uma mente desejosa de aprender, é uma mente saudável. Entendeu? É uma mente ativa, é uma mente saudável. O seu cérebro vai generosamente produzindo novos neurônios, porque isso é uma coisa que há pouco tempo atrás, pouco tempo assim, uns 20, 30 anos, se duvidava se a gente tinha a capacidade de produzir neurônios novos, uma neurogênese. Hoje já sabe que sim. Quando eu estudei psicologia, não. Quando eu estudei psicologia, eu aprendi que você nasce com aquele cérebro, aquela quantidade de neurônios, você vai morrer com aquilo. Hoje a neurologia já fala diferente, né? Que você gera novos neurônios. Mas isso acontece quando? Quando sua mente está ativa, quando você é curioso, quando você está aprendendo, quando você estimula o seu cérebro para aprender cada vez mais, como uma criança. Entendeu? Então não deixa ninguém, segurar você, limitar suas possibilidades. E aí sim, você modifica o modo como se percebe, modifica o modo como você se posiciona frente à vida e se posiciona com saúde, com energia, com disposição,
com vitalidade, que é o que eu desejo para você. Tá certo, pessoal? Mas enquanto eu ia falando aí, né? Alcione também chegou aí. Bom dia, Adriener, João Leite, Manuel. Adriener tá falando assim: olhar a idade nada mais é do que se confundir, sendo esse corpo sua verdadeira identidade. Concordo 100%. Isso aqui é uma casca, né? Eu sou um ser eterno. Começa a pensar assim, é uma boa mentalidade. Ali a Alcione reforça, manter a pureza da criança, é isso mesmo. E dessa maneira, além de ter mais saúde, não tenha dúvida nenhuma, você vai ser uma pessoa muito mais feliz, muito mais vibrante, muito mais interessante. Tá certo, pessoal? Vamos avançando então. Hoje eu tenho um dia corrido pela frente, muita coisa aí para fazer. Eu estou aí com uma construçãozinha no fundo da casa. De novo construção, que a gente vai dar uma mexidinha aqui, depois mexe ali, né? E assim mexendo e mexendo vai melhorando um pouquinho a cada dia. Tá bom, gente? Obrigado pelo carinho, pela presença, pela amizade. Se puder, deixa agora aí o seu like, o seu joinha. Eu sou Cris Almeida. Sucesso e felicidade para você.